Olá, meu nome é Fabrício Pizelli, sou mestrando na UFSCar. O meu trabalho, em coautoria com Marcelo Marconato, se intitula As Configurações da Vontade na Introdução à Filosofia do Direito de Hegel. Bom, passarei para a leitura do texto. A primeira configuração da vontade, ela diz respeito à vontade formal ou reflexiva. E de acordo com Hegel, a vontade, em um primeiro momento, contém o elemento da pura indeterminação, ou da pura reflexão do eu em si mesmo. Neste momento, a vontade possui suas limitações dissolvidas, de modo que todo o conteúdo estabelecido carrega uma infinitude indelimitada, isto é, uma abstração absoluta em sua própria constituição. Com efeito, salienta-se que essa figura da vontade, enquanto reflexiva ou formal, apenas pode ser atribuída aos seres humanos, pois, de acordo com o adendo do parágrafo 5, no elemento da vontade reside que eu possa me libertar de tudo, abandonar todas as finalidades, abstrair de tudo. Somente o ser humano pode abandonar tudo, também a sua vida. Ele pode cometer um suicídio, o animal não pode. Uma vez que o ser humano pode ser compreendido como puro pensamento de si mesmo, consequentemente pode-se compreender o ser humano como capaz de excluir a particularidade e determinidade de modo a participar do universal. Essa figura da vontade reflexiva ou formal, de acordo com Hegel, aparece de maneira mais concreta no fanatismo ativo da vida política e religiosa. E nesse aspecto menciona-se o exemplo da Revolução Francesa, como uma manifestação do fanatismo político e sua relação com a vontade reflexiva, pois no tempo da Revolução Francesa, abre aspas, citação, toda diferença de talento, de autoridade, deveria ser suprassumida. Esse tempo foi de um tremor, um terremoto, uma intolerância contra todo particular, fecha aspas, citação. Isso ocorre porque o fanatismo requer um abstrato e a vontade formal não dispõe de delimitações. Em um primeiro momento, para se determinar, ao surgir as diferenças, o fanatismo considera contrário ao seu aspecto indeterminado. No final do adendo do parágrafo 5 explica-se, abre aspas, citação, Hegel, Por isso, também o povo, na Revolução, destrói novamente as instituições que ele mesmo tinha feito, porque toda instituição é contrária à autoconsciência abstrata da igualdade. Fecha aspas, citação. No entanto, é importante salientar que o indeterminado e imediato é uma das primeiras definições do ser, e suas definições são, em si e por isso, abstratas. Por isso que o fanatismo se assenta na vontade reflexiva, pois no início do processo de pensar não há outra coisa além do pensamento, e em sua carência de determinação, e a alteridade precisa se assentar para se suprassumir. Visto isso, quando essa indeterminação da vontade que se pode observar no concreto as manifestações de fanatismo, abre aspas, citação, Hegel, torna-se no domínio político, como no domínio religioso, o fanatismo da devastação de toda a ordem social subsistente e a eliminação dos indivíduos suspeitos a uma ordem, assim como se torna a aniquilação de toda a organização. Fecha aspas. Além disso, no adendo ao parágrafo 5º, menciona-se uma liberdade negativa, intrínseca à vontade reflexiva, a qual se manifesta por meio da indeterminidade da vontade, mas que também apresenta uma determinação em si, e por isso não se pode considerá-la, diz Hegel. Essa liberdade negativa, ou essa liberdade do entendimento, é unilateral, mas esse unilateral também contém uma determinação essencial em si. Por isso, ele não é de se jogar fora. Se recorrermos à enciclopédia, no parágrafo 87, encontramos que o puro ser é pura abstração e, por conseguinte, absolutamente negativo, pois é tomado de modo imediato. Desse modo,
A vontade reflexiva, encontrada nas manifestações de fanatismo político e religioso, pode ser relacionada à liberdade, a qual o adendo faz menção. Outro aspecto da vontade reflexiva é a passagem do indeterminado, ausente de diferença, rumo à diferenciação, determinando-se a opor um conteúdo e objeto. Como já ressaltamos, a vontade reflexiva quer colocar o seu diferente e elevá-lo ao momento seguinte. E desse modo, o eu presente nessa figura da vontade, antes ensimesmado em uma fórmula eu igual a eu, agora vê-se entrar nas características do ser aí, possibilitando, diz Hegel, o momento absoluto da finitude ou da particularização do eu. Fecha aspas. A respeito da determinação e o ser aí, Hegel atesta: o ser aí é o ser como uma determinidade, que é como determinidade, imediata ou essente, é a qualidade. Por conseguinte, no primeiro momento da vontade reflexiva, não se aborda a verdadeira infinitude, tampouco a universalidade concreta, isto é, o conceito. Quando se avança para o segundo momento, encontra-se o determinado unilateral. No adendo ao parágrafo 6, afirma-se: o eu passa aqui da indeterminidade destituída da diferença à diferenciação para opor de uma determinidade como de um conteúdo objetivo. Trata-se de uma vontade que se dirige rumo ao universal abstrato e, em última análise, a vontade reflexiva ou formal fica fechada em si, é desprovida de conteúdo, ou seja, ela não quer nada. E por isso não é nenhuma vontade. Desse modo, é importante ressaltar que a indeterminidade da vontade se versa sobre a negação contra o determinado, em oposição à finitude. Abre aspas, citação: o eu é essa solidão e absoluta negação. A vontade indeterminada é, portanto, igualmente unilateral como aquela que simplesmente permanece na determinidade. Fecha aspas, citação. Portanto, como afirma Hegel no parágrafo 7, a vontade é a unidade de dois momentos. 1. A particularização refletida dentro de si, isso é singularidade. 2. A autodeterminação do eu em se colocar em algo como negativo de si mesmo, isto é, determinidade. Entretanto, esses dois momentos são abstrações, pois o concreto e verdadeiro é a universalidade, que tem por oposto o particular, mas o particular é tomado igual ao universal pela sua reflexão dentro de si. Além disso, segundo Hegel, o aspecto mais determinado da particularização estabelece a diferença das formas da vontade, uma vez que a determinação e particularização compõem o segundo elemento presente na vontade reflexiva, no qual o processo de particularização também há algumas diferenças que diz respeito à suprassunção dos momentos, objetivo, subjetivo e especulativo, os quais a vontade se manifesta através de suas diferentes figuras. Abre aspas, citação: a vontade formal, enquanto autoconsciência que encontra ali um mundo exterior e que é o processo que consiste em transpor o fim subjetivo na objetividade, pela mediação da atividade e de um meio. E nesse aspecto, é importante salientar que as determinações da vontade são, de modo geral, próprias da vontade, haja vista sua particularização ensimesmada. Isso quer dizer que as determinações caracterizam-se como o conteúdo da vontade. A determinação possui um caráter limitador em Hegel, pois toda determinação é uma negação, e as determinações da vontade também sinalizam para um fim. No adendo do parágrafo 8, atesta-se, abre aspas, citação, diz Hegel: a finalidade é primeiramente só algo interno para mim, subjetivo, mas deve tornar-se objetiva, livrar-se do limite da mera subjetividade, fecha aspas, citação. Desse modo, a determinação, em um segundo momento, da vontade reflexiva formal, implica uma relação do subjetivo e objetivo. E agora vamos para a vontade imediata ou natural.
O conteúdo que mencionamos na sessão anterior, ou a determinação diferenciada da vontade, são estruturas fundamentais para a caracterização da vontade imediata ou natural. Haja vista que esse conteúdo, em um primeiro momento, é imediato. Desse modo, a vontade imediata ou natural configura-se apenas livre em si ou para nós, pois ainda não se determinou e, devido a isso, não estabeleceu ainda alguma relação de alteridade a ser suprassumida em um terceiro momento. Apenas Hegel salienta que, abre aspas, somente quando a vontade tem a si mesma por objeto, ela é para si o que ela é em si. Fecha aspas. Com efeito, haja vista a determinação que caracteriza a finitude da vontade, ou a vontade consiste em algo em si, por um lado, e de outro, algo diferente do que é para si, de modo que o ser fora de si é abstrato da natureza e em si o espaço, mas para si o tempo. Hegel afirma no segundo volume da Enciclopédia das Ciências Filosóficas, abre aspas, citação, que a determinação primeira ou imediata da natureza é a abstrata universalidade de seu ser fora de si, a equivalência dele sem mediação, o espaço. Fecha aspas, citação. Ao passo que o tempo, de acordo com Hegel, também se dá na esfera de ser fora de si, mas enquanto para si, permitindo a negatividade se relacionar com o espaço. O autor ressalta esses pontos sobre o espaço e tempo, pois de mesmo modo, constitui o ser aí, isto é, a determinação particular que possibilita o segundo momento, uma vez que a vontade, por ser em si mesmada, é livre, mas também, ao mesmo tempo, não livre, pois a vontade seria verdadeiramente livre só como conteúdo verdadeiramente determinado. Ela é livre para si, tem a liberdade como objeto, é a liberdade. Desse modo, pode-se compreender a liberdade não como algo que é dado imediatamente, em um momento indeterminado, mas se dá por meio de um processo. E de acordo com o parágrafo 12, a vontade, em vez de decidir algo no suprassumir da indeterminidade do conteúdo, contém a origem de todo ser aí. Contém dentro de si as determinações e os fins e apenas os produz a partir de si. A vontade imediata também é formal. Haja vista as diferenças entre sua forma e conteúdo. Parágrafo 11. De modo que a decisão ainda reside no âmbito abstrato. Nesse aspecto, a decisão é um fator importante da vontade, seja qual figura for, pois uma vontade que não decide ou escolhe não pode ser considerada uma vontade efetiva. De acordo com Hegel, uma pessoa destituída de caráter é uma pessoa que não consegue chegar a uma decisão. Isto é, há um problema na determinação e sua relação com a finitude. E a respeito disso, Hegel é taxativo. Abre aspas, citação. Quem quer algo grande, diz Goethe, precisa poder se limitar. Somente por meio do decidir, o ser humano entra na efetividade, por mais amargo que isso venha a ser, pois a inércia não quer sair da ninhada na qual mantém uma possibilidade universal. Mas a possibilidade ainda não é efetividade. A vontade, certa de si mesma, não se perde por isso no determinado. A vontade, fecha aspas, citação, a vontade, por conseguinte, constitui sua relação como limitar-se em relação ao indeterminado. Um finito que se opõe ao infinito. Contudo, acreditamos que o infinito da vontade, caracterizada pela sua indeterminação, seja uma má infinitude, que não tem nada a ver com a verdadeira, que é resultado do suprassumir dos limites. A vontade finita, segundo Hegel, se reflete dentro de si mesma, segundo o aspecto da forma e não do conteúdo, e está relacionada, de maneira formalmente infinita, ao conteúdo e suas determinações. E a respeito da relação da vontade com o conteúdo, o eu se caracteriza como possibilidade de se determinar para um ou outro conteúdo. Em outras palavras, o escolher entre as determinações.
E aí chegamos no último tópico da nossa apresentação, que diz respeito sobre a vontade verdadeiramente infinita, que está exposta no parágrafo 22 da introdução. Que a vontade verdadeiramente infinita se estabelece em si e para si, e tem sua relação com a verdadeira infinitude. Haja vista a suprassunção do finito e infinito dos momentos anteriores. Desse modo, retomaremos um pouco da finitude e infinitude na grande lógica para situar a vontade verdadeiramente infinita. No primeiro volume da Ciência da Lógica, Hegel estabelece em linhas gerais um primeiro momento em que o infinito pode ser considerado como uma nova definição do absoluto em relação consigo mesmo. Isto é o infinito posto como ser e devir. Desse modo, o infinito se caracteriza como negação do finito, de modo que no âmbito do infinito nega-se qualquer delimitação do ser e do dever. Contudo, a infinitude, por ser negação da finitude, ainda não se desvincula de maneira efetiva da delimitação e da finitude própria das formas do ser aí. E por essas razões é imprescindível distinguir o conceito de má infinitude e infinito verdadeiro. O primeiro é caracterizado por um infinito finitizado, ou seja, um infinito com relações de determinação recíproca, resultando um infinito abstrato unilateral, ao passo que o segundo se assenta no suprassumir do infinito e do finito enquanto processo. E de acordo com Hegel, a infinitude é realidade em um sentido superior ao da realidade inicialmente considerada. Não é o infinito que é o real, mas o infinito. Desse modo, a realidade é determinada pela sequência como essência, conceito, ideia, etc. Já apontamos que o finito não é o real, mas o infinito. E desse modo, Hegel salienta que a categoria da realidade tem o seu motivo mais determinado estabelecido na negação da negação, de modo que ela mesma está contraposta àquela realidade, que o ser aí finito. Assim, a negação está determinada como idealidade, ela é o ideal. E desse modo, Hegel denomina a idealidade como qualidade da infinitude, pois ela possui essencialmente o processo de devir. Visto isso, é a idealidade enquanto qualidade da infinitude que nos permite designar formas da infinitude e finitude, como uma ponte para a compreensão em um idealismo sistemático da religião interpretada a partir da grande lógica, uma vez que o suprassumir da finitude, a infinitude, configura como um retorno para si, relação consigo mesmo, ou seja, o ser. Então, nesse aspecto, no que diz respeito à vontade, nos princípios da filosofia do direito, em sua configuração verdadeiramente infinita, ela se torna o seu próprio objeto. E, de acordo com Hegel, a vontade enquanto seu próprio objeto em si e para si, não é para ela nenhum limite. No que diz respeito à vontade, nos princípios da filosofia do direito, em sua figura verdadeiramente infinita, ela se torna seu próprio objeto. E de acordo com Hegel, a vontade enquanto seu próprio objeto em si e para si, não é ela nenhum limite, ao contrário. Nele está apenas o retorno para dentro de si. Em outras palavras, o ser aí do conceito de vontade é também o interior. A respeito disso, Hegel finaliza. A vontade livre é verdadeiramente infinita, pois ela não é apenas uma possibilidade de exposição, mas sua existência exterior e sua interioridade, ela mesma. Bom, de maneira geral, essa é a apresentação. Muito obrigado pela oportunidade.